Olá, estamos de volta com o RDTV, agora ao vivo no Facebook, nesta manhã de sexta-feira, dia 9 de novembro. O nosso convidado hoje é o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos, que vai falar sobre balanços da gestão. Vamos falar um pouco aí também sobre segurança nos fóruns e vários outros assuntos. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no RDTV, desembargador. Eu que agradeço, Lídice. Prazer revê-la, prazer rever todos que estão aqui junto ao RD News e a todos que estão nos assistindo. Bom, nós estamos ao vivo, então as pessoas que estiverem nos acompanhando, se quiserem enviar perguntas, nós vamos acompanhar por aqui, podemos transmitir para o desembargador, mas já queremos falar um pouco da sua gestão, né? O senhor está encerrando agora em 2018 e houve muitas conquistas de reformas, de obras, de fóruns, que a gente sabe que era uma demanda, às vezes, muitas vezes antiga. Tinha fóruns que estavam em situações até, e a gente ouvia muito pela ordem dos advogados, até precárias, de estrutura, né? O que o senhor pode trazer aqui para a gente desses avanços? Hoje nós vivemos uma realidade e temos uma necessidade de que qualquer construção que seja relativa a um fórum, a um órgão jurisdicional, ele precisa responder a alguns requisitos. Ele precisa ter a acessibilidade, ele precisa ter uma segurança, ele precisa ser autossustentável, ele precisa ter acomodações adequadas a todos que lá vão, não só aos servidores, aos magistrados, mas a todos que nos procuram para o serviço que prestamos. Há necessidade de que tenham uma condição compatível com a dignidade de qualquer ser humano. Não é algo do interesse particular, privado do Poder Judiciário, dos juízes ou dos servidores. É algo que é público, o público precisa estar num local onde ele tenha condições, acomodações suficientes para aguardar os atos processuais que irão participar, ou enfim, aguardar as providências que foram lá pedir. Naturalmente, isso invoca uma mudança, uma retificação, uma reforma da estrutura física já existente, quando não a nova construção de um outro prédio, de um outro local para que isso pudesse funcionar essa unidade judiciária. Você toma por base, por exemplo, o Barra do Bugres, que tem um fórum hoje sem as mínimas condições de acessibilidade, de segurança, de acomodações e também para os próprios servidores ou magistrados trabalharem de um modo adequado. Você pega, por exemplo, Tangará da Serra, nós fizemos uma reforma e ampliação e hoje vamos entrar na parte antiga, sequência vai entrar na parte da reforma da parte subsequente, porque quando construído o Fórum de Tangará da Serra, por exemplo, que é uma comarca importante, uma cidade importante do estado, nós não tivemos condições de instalar o processo judicial eletrônico, o PJE, porque você não tem condições do cabeamento passar para poder ali funcionar uma comarca daquele porte com a movimentação processual que ela possui. E assim vão outros fóruns, como o de Tiquira, que nós estamos entregando até o final do ano, o fórum novo, que está lá sendo utilizado hoje. Precário, podemos dizer assim, como o de Barra do Bugres, o de Guarantã do Norte, enfim, Porto dos Gaúchos, estamos iniciando o de Várzea Grande, está se iniciando em Água Boa, enfim, em outras comarcas que ali nós temos do estado. Sempre na diretriz no norte, que também o Conselho Nacional de Justiça nos impõe, sempre com esse critério. Os fóruns hoje precisam ser eles precisam ter uma parte voltada à questão ambiental, ao reaproveitamento de água, à possibilidade da energia elétrica ser a solar, enfim. Hoje, uma nova condição que se faz. Não é mais aquela história que nós tínhamos, e muitas vezes você já passou conosco lá no tribunal, e ouvir histórias, são, portanto, histórias verdadeiras, que se fazia muitas vezes audiência embaixo da mangueira, lembrar das más condições que tinha. Não se admite mais uma condição dessa, especialmente não só com os servidores, mas também as pessoas que vão lá procurar. A pessoa que vai lá procurar precisa ter sua dignidade preservada. Nós recebemos aqui da assessoria, até eu confesso que me surpreendi com o volume de obras, 7 entregues, né? Santo Antônio, Várzea Grande, Sinop, Colíder, Mirassol, Porto Alegre do Norte, Jauru, e obras iniciadas também, que vão então ser dadas continuidades. O próprio Fórum de Várzea Grande, né? Aí várias obras também de reforma, de reestruturação,
construção em Primavera do Leste, Tiquira. Como é que para o tribunal, no caso a gestão ela tem 2 anos para atuar, né, para a aplicação desses recursos, né? As pessoas às vezes questionam muito, está se construindo muito prédio e precisa investir também, né, em mais juízes, mais servidores, mas eu gostaria que o senhor explicasse, claro, né, que são fontes inclusive diferentes, né? Com prazer. É um todo. Eu preciso do todo, eu não posso ter somente o parcelar e entender que o Poder Judiciário vai atuar bem se tiver apenas atingindo uma parte. De nada adianta eu ter um fórum em boas condições, excelentes condições, e ter uma parte dos servidores públicos mal remunerados, com seus passivos não pagos, e assim também com relação aos magistrados. Ou vice-versa, termos aqui todos bem atendidos nesse plano e termos condições de instalações físicas de péssima qualidade. É um todo. Há que se entender, e a população muitas vezes nos olha, né, de uma maneira não tão simpática, talvez porque não conhece exatamente o que é o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é um poder instituído, ele é constitucional, ele tem o seu duodécimo, ele tem o seu repasse, e exatamente para que nós pudéssemos não sobrecarregar com complementos orçamentários junto ao Poder Executivo, nós temos um fundo que nós fazemos, e esse fundo ele é por lei e ele tem uma destinação específica para investimentos. Então veja, este fundo é o que me possibilita as melhorias, as reformas, ampliações ou a construção de um novo fórum, uma fonte diversa. Esse fundo me permite que eu tenha condições de dar esse atendimento, porque é preciso que se entenda. O Poder Judiciário, como poder instituído, ele não é subordinado ao Poder Executivo, ele não é subordinado ao Poder Legislativo e nem aos órgãos do Executivo. O Ministério Público não pertence constitucionalmente ao Poder Judiciário. O Ministério Público, com toda a importância nobre, uma missão de excelência que nós temos hoje e um respeito tremendo entre todos nós, mas ele já fez em algum tempo, em alguns outros países, você pode imaginar que ele pudesse estar preso ou ligado ao Poder Judiciário. No Brasil, ele é ligado como órgão do Poder Executivo. Como Tribunal de Contas, também no trabalho de excelência, ele é do Poder Legislativo do Estado. Então, nós temos que fazer essa distinção. Se o Poder Judiciário estiver dependente do Poder Executivo, podem ter certeza, nós teríamos maiores dificuldades. Nós não temos dependência, nós somos harmônicos e independentes. Nós temos repasse, nós temos orçamento, nós temos duodécimos, e exatamente para desonerar um pouco essa questão da captação de tributos, enfim, do Poder Executivo com o repasse para depois o Poder Judiciário, nós instituímos esse fundo, já até há mais de 10 anos isso funciona, e com ele nós conseguimos construir fóruns, nós conseguimos ter uma melhoria imensa na parte de TI, que nós tivemos agora com investimentos em links de maior velocidade. Nós saímos de 500, eu conheço bem de 500, mas para 8.000, né? Coisa de uma velocidade enorme que nós temos lá hoje, quer dizer, nós estamos melhorando bastante. Ontem eu assinei já concluindo o nosso procedimento do teletrabalho. Então nós vamos poder agora, a partir do ano que vem, o desembargador Carlos Alberto, que me sucede, terá condições praticamente imediatas para que isso possa começar a funcionar também, o teletrabalho. Eu preciso ter esse tipo de independência, por quê? Porque se eu não tiver esse tipo de independência, é um pouco mais trabalhosa a nossa tarefa no sentido de dar atendimento ao nosso jurisdicionado. As pessoas imaginam muitas vezes que nós estamos preocupados com o nosso umbigo. Nós não estamos preocupados com o nosso umbigo, nós estamos preocupados na prestação de serviço. Temos nossos erros, temos nossas falhas, eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos automaticamente, todos os dias, dentro de um processo evolutivo. Assim como qualquer servidor, qualquer profissional, também tem suas falhas diárias e, portanto, ele procura a correção necessária para que nessa evolução ele venha a ter um trabalho mais de excelência. Todos nós trabalhamos assim porque somos seres humanos. E por sermos seres humanos, temos nossas falhas. Estamos abertos a ouvi-las e procurar corrigi-las. Nós não estamos contra.
Mas é preciso que se entenda que o Poder Judiciário presta serviço ao jurisdicionado. Ele administra o Estado dentro daquilo que é da jurisdicional, dentro daquilo que é da Justiça. Nessa matéria não ingressam nem o Poder Executivo e nem o Poder Legislativo, é privativo do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário se estende fisicamente também, fisicamente a todos os municípios. Se nós temos 141 municípios, o Executivo vai nessa capilaridade a todos eles, o Judiciário vai dos 141 através de 79 comarcas. E o Poder Legislativo, embora não tenha a estrutura física de estar em cada um dos municípios ou em um número maior de comarcas, mas entenda-se, cada deputado exerce um mandato que é dado por todos os matogrossenses que neles votaram. Então ele exerce também essa capilaridade de representação da população dentro dessa nossa democracia, de todos os cidadãos que estão em todos os municípios, quer dizer, os deputados também alcançam todos os municípios da sua forma própria de que é do Poder Legislativo. Naturalmente isso exige bastante esforço, isso exige realmente a captação de recursos, porque não há nada que tenha andamento, que tenha sequência, desenvolvimento, sem recursos econômicos, sem dinheiro para se fazer. É preciso que se entenda que é necessário também. Muitas vezes acha-se que tem sobras. Ah, tem sobras. Não, nós não temos sobras, nós temos um planejamento que nós fazemos e por isso nós conseguimos ter dentro desse planejamento, nós conseguimos ter, vamos dizer assim, o dinheiro no momento certo para a realização de determinada obra. O senhor falou da questão da independência dos poderes e a gente acompanhou aí, durante a gestão do atual governador Pedro Taques, os problemas com atrasos no 10º, né? Como é que está, o tribunal encerra esse ano com essa questão? Está em atraso ainda? Pois é. Você vai me perguntar, como que também poderia me perguntar, como muitos me perguntam, está sobrando dinheiro no Poder Judiciário, tanto é que vocês passaram sem que o governo fizesse o repasse integral. Não, não tem dinheiro sobrando nenhum. O que nós fizemos foi recondicionar a nossa atividade diante da situação que nós passávamos. Nós não temos sobra de dinheiro. Nós trabalhamos, não somos banco. Nós não somos uma instituição bancária. O Poder Judiciário não nasceu, nem está, não foi concebido, nem nasceu, e nem vive para ter lucro, para produzir lucro. Não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é a prestação do serviço o melhor possível, o mais rápido possível. A rapidez que tanto se pretende, que tanto se quer, como se fosse tudo apertar uma tecla Enter, ela é impossível. Eu sempre digo para alunos, quando estou ainda no magistério, e digo para as pessoas que conversam comigo, que me questionam a questão, não existe na velocidade, não ocorrerá na velocidade que se pretende, pelo menos por enquanto. Não dá porque o número evolutivo de propostas, de demandas, proporcionalmente também, a cada 100 mil habitantes calculado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Estado de Mato Grosso, nessa proporção, recebe mais processos anualmente do que o Estado do Paraná e de Santa Catarina, por exemplo. Então, o quantitativo de novas ações, altíssimo. Então, a velocidade que vocês querem que resolva tudo no outro dia, impossível. Nós teríamos que ter um juiz praticamente para cada causa, para os senhores terem uma ideia dessa cultura, né, de ajuizamento, de beligerância jurídica. Outro dia recebi uma notícia do Tribunal de Relações lá do Porto, lá de Portugal, que é o correspondente ao nosso Tribunal de Justiça. Eles estavam um pouco assim, preocupados do aumento da demanda, que por semana eu teria 12 casos novos. 12 casos novos, os juízes nós estamos julgando a cada hora e meia. Para vocês terem uma comparação. Porque lá é outra cultura, outro nível, outro raciocínio, outro pensamento sobre as questões jurisdicionais. Nós somos assim, o Brasil tem essa característica. E nessa característica, o judiciário procura corresponder ao suportável para a população, tendentes a não permitir que as pessoas fiquem numa situação na verdade, de desproteção jurídica. Mas chegar-se à velocidade, as pessoas precisam compreender. Não é possível se fazer isso, a não ser que você tivesse uma estrutura de um porte, um parque jurídico, vamos dizer assim,
que você tivesse praticamente um juiz para o quê? Para 10, 12 processos por semana? Não é na nossa cultura. Então, as coisas, o que vai se mudar é com essa cultura. E para você fazer esse trabalho, e aí precisa entender, nós temos fórmulas pré-processuais de você encerrar possíveis conflitos, que são muito mais baratas, muito mais fáceis de se fazer. Mas interessante, ainda não se migrou para ela, não se passou para ela integralmente e prefere-se ainda o ajuizamento de uma ação, para ver a sentença do juiz, para que veja na sentença do juiz o que está escrito, etc. Isso assoberba e ao mesmo tempo, por isso mesmo, torna mais demorado. Bom, então está terminando em negativo o repasse do ODS. Aí sim, e chegando nesse, por mais que fizéssemos, por mais que melhorássemos a parte de servidores, nós chamamos em torno de 400 servidores, do ano passado para cá. Nós estamos com um concurso aberto para juiz, provavelmente de 9 a 15 vagas, 9 a 15 juízes serão chamados, para conseguir ter todas as comarcas, todas elas com juízes. Nós teremos que fazer concurso para servidores, nós não temos mais como ficar sem esse concurso. Isso tudo tem acréscimos econômicos, né, e financeiros. Então eu preciso disso. A questão do atraso de repasse, essa dificuldade de se passar e se manter a regularidade, não é exatamente nova. Ela já vem de 2014 para cá, sempre tendo uma dificuldade do cumprimento integral. Com base nisso, o Poder Judiciário teria, por exemplo, basicamente duas medidas. Poderia ajuizar, entrar no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pedindo a intervenção do Estado, e teria os efeitos colaterais disso. Então, quem está no Poder Judiciário é um ser humano, é um matogrossense que pelo menos de coração, é um matogrossense, que não vai traduzir para o Estado uma dificuldade maior, porque no instante em que se está em evidência alguma coisa de uma intervenção, você passa a ter o seu Estado também aos olhos dos investidores, aos olhos de quem quer aqui investir e que trazer progresso para cá. Nós temos também uma visão negativa e ninguém vai colocar, vamos dizer, como se diz na gíria, dinheiro bom em cima de coisa ruim. Então foi uma opção que o senhor preferiu não ter. É uma opção. Então é muito melhor, e assim também como foi o deputado Botelho, o presidente da Assembleia. Foi muito melhor nós reformarmos, vamos dizer assim, todos os nossos projetos e fazermos as coisas de um modo, numa sequência um pouco diferente, sem cair a qualidade do serviço público, mas sem também ter aquela condição de evolução que gostaríamos. Por quê? Porque de um modo ou de outro, num tempo ou outro, essas diferenças acabarão retornando, acabarão vindo para o Poder Judiciário. Não é que se sobra dinheiro, é que se faz uma nova engenharia para atender às necessidades que são... teve algum prejuízo? O prejuízo imediato nós não tivemos. Nós tivemos um atraso em determinadas evoluções, melhorias que nós poderíamos ter. Isso sim. Agora, também temos que entender que, e aqui eu não faço a defesa de absolutamente ninguém, eu trabalho com a verdade e com a realidade. É que o problema, como se diz, a verdade quando nos é favorável, as pessoas gostam. Mas quando ela nos é contrário, geralmente a gente odeia, né? A verdade é uma só, o governo que está terminando agora, não estou fazendo defesa, mas também teve algumas virtudes. Ele recebeu numa condição extremamente difícil. Não é como negar, isso é documental, isso é com números. Recebeu numa condição difícil. Se foi bem ou se foi mal, a população acabou, né, de um modo ou de outro, entendendo assim, ou assado, vamos dizer, e votou da forma como pretendeu, e não é nesse ponto. Mas já vinha de uma condição difícil, né? E esse que entra agora, em 2019, com o governador Mauro Mendes, igualmente, não vai pegar o Estado numa berlinda, vai pegar o Estado com dificuldades, até porque me parece, de certo modo, que 4 anos para se resolver as condições que foram entregues em 2014 para 2015, me parece que é um tempo insuficiente para fazer as correções de rumo que seriam necessárias. Eu torço, e claro, eu estou como matogrossense, coração que sou, torço pelo meu Estado.
Uhum. Bom, nós tivemos aí recentes casos de atentados contra juízes do interior, né? O juiz Carlos Eduardo de Moraes, em Vila Rica, uma agressão também ao juiz Bruno Singolari, em Nova Monte Verde, e levantou a questão da segurança nos fóruns, né? Como é que o tribunal está resolvendo essa situação, desembargador? Você perceba, um fórum não é um presídio, né? Um fórum não é um local onde seja propício ou aberto para que tivessem condições negativas de segurança. Um fórum é um lugar onde tem uma dignidade, a dignidade da justiça, onde se exerce a jurisdição, onde se reúnem os juízes, servidores de Ministério Público e Defensoria Pública, não é isso? Onde ingressam os advogados, onde ingressam as pessoas que são acusadas, se estão presas, se não estão presas, as testemunhas e todos aqueles que ali pretendem algum nível de serviço. Nunca foi concebido como um lugar onde se pudesse ter atentados ou violência física lá dentro, até pelo próprio respeito que a justiça apresenta à sociedade e assim deveria ser reconhecida. Mas os tempos atuais são diferentes. Os tempos atuais são diferentes, as referências que se poderiam ter desaparecem facilmente, né? Trocam-se de dia para dia, e então passamos a ter enfrentamentos. Agora, nós tivemos 3 episódios esse ano. Na comarca de Nova Monte Verde, onde se realizou um júri, e aí notem os senhores, um júri que é feito nas dependências da Câmara Municipal, porque o fórum lá construído não possui instalações físicas de um tribunal do júri. Bom, realizado lá, nós tínhamos um acusado preso, né, cautelarmente preso, que estava acompanhado de 2 agentes penitenciários. Ele entre os 2. Além disso, tínhamos a presença da Polícia Militar fazendo uma segurança externa e uma segurança também interna com relação àqueles que estavam ali assistindo. Os 2 agentes penitenciários que estavam ali não evitaram que isso acontecesse, embora certamente é trabalho deles. Não houve mobilização, não houve nada, e foi aquele episódio que se jogou uma garrafa de água tentando acertar o juiz. Nós estivemos lá pessoalmente, e lá nós fomos lá fazer todo o exame para saber se aquilo era alguma coisa isolada, um episódio absolutamente isolado, ou se havia naquele episódio alguma contaminação da criminalidade organizada. Então aquilo foi feito com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, enfim, todo um trabalho de acompanhamento até a sua conclusão. Mas nós tínhamos lá segurança suficiente. Não era insuficiente, era suficiente para uma pessoa só. Pois bem, em seguida houve o episódio de Paranatinga, onde aí sim, um advogado antigo, conhecido por todos ali no fórum, conhecido pelo policial, pelos policiais militares que estavam lá no local, que o conheciam, que era natural recebê-lo ali, não era alguém que fosse despertar a qualquer agente de segurança, fosse despertar uma desconfiança que poderia ele ingressar de inopino dentro ao gabinete do juiz e esbofeteá-lo ali, que foi o que aconteceu. Isso não é natural, isso não é... Qualquer pessoa em sua consciência normal não acredita que isso possa ocorrer. O outro que ocorreu, o último, e sim o mais grave de todos, né, se já é que a gente pode colocar uma graduação nisso tudo, nós tivemos o colega de Vila Rica que acabou sendo alvejado por uma pessoa que, interessantemente, conversando com o promotor de justiça e com ele, porque também estive lá para ver, claro, para averiguar, os 2 haviam detectado que essa pessoa possuía algum nível de anormalidade mental, porque já haviam estado com ele antes, ou numa audiência, ou junto com algum advogado, ou atendendo, e era uma pessoa que passava por lá no sentido de que fosse julgado rápido pelo tribunal do júri, talvez acreditasse aquela pessoa que disparou o tiro contra o juiz, que pudesse ser absolvido, enfim. Ele pretendia que fosse antecipado o julgamento do júri. E ali ingressou e sentou e aguardou até ser atendido o juiz terminar, junto ao seu advogado que estava sendo, na verdade, nomeado para exercer, e ingressou na sala do juiz com o próprio advogado. Eu acredito, o advogado teve uma infelicidade, vamos dizer,
total na vida profissional, porque, obviamente, ele não tinha conhecimento, ele não sabia, nem desconfiava, nem tinha condições de saber que aquela pessoa poderia estar mal intencionada. Mas ele estava mal intencionado. Assim que que se começou a confusão, houve a atuação do policial militar, que vocês também já noticiaram, já esclareceram. Ah, mas houve uma falha, como que entrou? Pois é. Em 2017, portanto, o ano passado, o ano que eu entrei, nós começamos a trabalhar com uma empresa que faz uma segurança eletrônica. Como assim? Eu tenho as câmeras, inclusive câmera que tem um certo suporte de inteligência artificial. Ou seja, essas câmeras que vai ser instalada o ano que vem, esse sistema que vai ser instalado, ele possui, por exemplo, a possibilidade biométrica de reconhecimento de pessoas. Ele tem dentro da sua memória, vamos dizer assim, alguns níveis e algumas formas de ações que normalmente são utilizadas para uma invasão ou para um dano e assim por diante. Mas veja, esse é um tipo de um acompanhamento que é feito eletrônico por sistema, que hoje também nós temos no tribunal, nas comarcas, só que de inferior qualidade, de inferior capacidade. No Tribunal de Justiça, nós olhamos as comarcas por esse sistema de TV. Mesmo no de Vila Rica. Nós temos um acompanhamento que é feito. Agora, para se evitar efetivamente que as pessoas ingressem com algum tipo de arma dentro de um fórum, ou você faz aquela porta giratória ou você faz aquele arco. Por exemplo, que a gente às vezes vê em outros fóruns, ou também vê no próprio aeroporto. Temos 79 comarcas, são 79 pequenas reformas que eu tenho que fazer em todos eles. Não só a reforma física, de você fazer o suporte para que aquilo possa funcionar, como também física também, mas com a parte elétrica, que você tem que ter um ajustamento da parte elétrica para que ele possa funcionar. Mas note, no momento em que se detecta, ela não funciona de per si isoladamente. É necessário, porque uma vez que detectado, você acaba indo aonde? Você acaba indo naquele detector que é móvel, como tem no aeroporto. Então ele é feito conjugado. Você tem o arco, a porta giratória, e em seguida, quem for detectado, você tem que passar por aquele que é móvel, para que a gente saiba o que tem, até para manter a dignidade das pessoas e não ter aquela revista, aquele fato de se encostar, enfim, de se apalpar. Os móveis, que é um trabalho mais fácil de ser adquirido, nós já adquirimos. Começamos a adquirir no começo deste ano e estamos terminando de adquirir agora. E nós já tínhamos entregue no primeiro semestre esses detectores móveis, como por exemplo, para Várzea Grande, aqui em Cuiabá, Rondonópolis, onde dentro do nosso estudo nós poderíamos ter, teoricamente, né, uma probabilidade maior de ações deletérias nesse sentido. Passa então a cada diretor do fórum, determinar como aquilo vai ser utilizado. Agora, para eu chegar a essa construção nas 79 das portas giratórias ou aqueles arcos detectores, eu tenho que fazer pequena reforma nas 79, porque elas nunca foram concebidas para que tivesse esse tipo de necessidade. Tendo-se visto que a história do Brasil, né, a questão cultural do Brasil, de que ali no fórum não haveria invasões, mas hoje nós precisamos ter. Então, você vai dizer, o que foi feito? Eu comecei a fazer em 2017. A empresa que foi vencedora, ela foi verificar todas as plantas, só que as plantas dos fóruns foram modificadas e muitas vezes nós não encontrávamos as modificações. Então essa empresa se viu obrigada para fazer aquilo que era necessário, a percorrer cada uma das 79 comarcas, desde o ano passado até o primeiro semestre deste ano, para olhar e fazer o projeto para cada uma das comarcas, porque os fóruns têm construções diversas, não eram idênticos. Então eles tiveram que participar, e você pode percorrer todas e perguntar a todo mundo do fórum, o gestor do fórum, se passou por lá a empresa fez o levantamento. Sim, fez, porque me foi exibido, na verdade estava marcada para ser exibido no dia seguinte, sem que soubéssemos, né, ao acontecimento de Vila Rica, e foi feito. Foi feita a exibição da forma como está sendo preparada, e enfim, nós estamos andando agora para a efetiva execução, mas para de imediato nós adquirimos os detectores de metais móveis e está disponível em comarcas, em algumas comarcas, e até
o começo deste ano que vem estará disponível em todas. Então nós não estávamos desatentos. E nem só depois desse acontecimento é que nós fomos, como se diz, correr atrás. Esse procedimento é de 2017. Só que as coisas não são tão simples, tão pequenas como você ir no supermercado e comprar um vidrinho de todinho. Ali você tem todo o procedimento licitatório, você tem todo o acompanhamento legal que você tem que fazer e assim por diante. Demora um pouco. Bom, desembargador, nós já temos meia hora de entrevista, nós vamos ter que encerrar. Nós agradecemos muito, né, ter aceito aí o nosso convite, ter estado conosco aqui, mesmo ao vivo pelo Facebook. É um horário um pouco difícil das pessoas participarem, um horário comercial, mas agradecemos e desejamos aí sucesso para a próxima gestão. Fica o convite aí, a gente já até passou para a assessoria, né, para o próximo desembargador-presidente, mas que nós possamos, as pessoas consigam ver aí essas obras e toda essa melhoria, né, que a gente tem percebido aí. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Eu posso dizer que o Judiciário só tem uma preocupação com o jurisdicionado. A qualidade do serviço que nós prestamos. Tudo que pode ser feito, todos os presidentes farão e todos os servidores farão. Agora, nós temos regras próprias, nós temos alguns entraves legais que nos fazem demorar, não por vontade própria, mas por questões de responsabilidade do próprio gestor. E creio que nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, e você viu até inclusive o próprio Tribunal de Contas do Estado, na análise da prestação de contas de 2017, o conselheiro mencionando a evolução do nível da gestão do Poder Judiciário de Mato Grosso. Então eu quero crer que me sinto bastante satisfeito e honrado por ter presidido por 2 anos esse poder. Ok, obrigada. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Nós conversamos hoje com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Rui Ramos Ribeiro, sobre o trabalho na sua gestão, né, que ele fez aqui, entregando muitas obras. Falamos um pouco sobre a segurança nos fóruns, estrutura. Ele falou aqui, né, dos concursos, que poderá haver concurso para servidores, tem concurso aberto para juiz. Então fica essa dica para você assistir, se você não acompanhou desde o início, você vai estar disponível no nosso canal do YouTube, também no site do RDTV, no site RD News, você pode voltar lá, assistir, curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.